Oi, gente, tudo bem? Nós vamos conversar hoje sobre mito e lenda, certo? Mito e lenda. Mito e lenda são dois gêneros muito próximos, né? Eles têm semelhanças, mas também apresentam diferenças. E nós vamos ver quais são essas diferenças, né? O mito e a lenda, muitas vezes em livros, você não vê, você não percebe diferença. Alguns livros trazem só o gênero mito, outros lenda, né? E fazem realmente uma mistura, né, em relação a esses gêneros, de modo que, para alguns, é difícil compreender a diferença entre um e outro. Então, vamos entender aqui, né, basicamente, qual é a diferença dos dois. A princípio, podemos entender que o que há em comum, a questão do mistério, do que sai da realidade, né? Mas há diferenças. Por exemplo, a lenda é uma mistura de fatos possíveis com fatos sobrenaturais. Já o mito, ele está para o rito. O mito não existe mito sem rito. O mito é utilizado para justificar, né? Não há uma explicação científica para um determinado fenômeno, vamos dizer. E daí surgiram, então, os mitos, né? Nós sabemos muito bem da mitologia grega, a mitologia romana, né? Essas mitologias riquíssimas, elas são baseadas em quê? Em mitos. Não tinha uma explicação científica plausível, mas eles queriam ensinar aos seus filhos, seus descendentes, por exemplo, a existência da água, né? Do mar, né? Do céu, da terra. E daí, né? Começaram então a criar seus deuses e explicar, né? De modo sobrenatural e por meio de um mito, a origem dessas criações, né? Então, aqui a gente começa, tem esse busto de Zeus, estão vendo aí, é uma cópia romana do original grego, do século XV, né? Essa cópia, ela está no Museu Pio Clementino, do Vaticano. Mas eu separei algumas análises aqui, certo? Para nós estudarmos, em relação ao mito e a lenda. Alguns exemplos, alguns conceitos, certo? Que se tornam bem assim relevantes. Deixa eu passar aqui esta tela. Pronto. Acho que eu passei um pouquinho mais. Não, esta mesmo. Olha, vamos começar com uma teoria, né? Alexandre Parafita, que escreveu A Mitologia dos Mouros em 2006, reforça esta teoria, reconhecendo que os mitos, enquanto narrações identitárias, são alegorias inventadas pelos povos para perpetuarem as suas verdades e seus conhecimentos, expressando e justificando princípios, referências históricas e geográficas, conceitos morais, filosóficos, né? Ou teológicos. Para este etnólogo, que estuda os mitos populares portugueses e seu contexto de uso, é frequente o mito ser confundido com a lenda, devendo fazer-se a distinção com base na ritualização presente ou passada das narrações. Isso, melhor dizendo, né? Porque só há mito onde há rito. Eu concordo bastante com este estudioso, né? Este etnólogo. Por quê? A lenda não se ritualiza, mas quando a gente fala de mito, há um ritual, né? Se tal acontece, então não é lenda, é mito. O rito ilustra e dá sentido. Através das repetições rituais, o mito materializa-se e as comunidades têm a noção de pertença a um tempo cósmico que permanece por cumprir. Um tempo que, do passado longínquo, traz uma seiva identitária para dar vida e sentido ao presente e ao futuro, né, de acordo com essa obra dele aqui, na Mitologia dos Mouros 2006. Bem, o que isso quer dizer? Que no rito está envolvido a dança, né, a questão de alguns rituais, vamos dizer, algumas formas de apresentar adoração ou veneração, né? A questão de uma cultura pré-estabelecida, né? Aqui nós temos um quadro que é A Disputa de Minerva e Netuno, por René Antoine Rouasse, retratando o mito fundador de Atenas.
Para explicar a fundação de Atenas, né, então criou-se esse mito aí. Estão vendo? De Minerva, depois vocês pesquisem, né? Minerva é a deusa da sabedoria, e Netuno, né? Também conhecido como Poseidon, o deus dos mares. Veja, para explicar a origem dos mares, né? Para explicar. Então, o relacionado à criação, você tem um mito, né? Para se justificar algum fato que não se tinha uma origem, vamos dizer, científica. Os mitos, eles deixaram, né, de ter assim, tanta força, por isso que a gente fala, né? A mitologia grega, a mitologia romana, são as que mais se destacam, porque os mitos foram perdendo, então, né, seu espaço quando as pesquisas se iniciaram, quando houve mais, vamos dizer assim, aporte científico para justificar os fatos. Então, os mitos foram, né, ficando em outro patamar. Mas, por muito tempo, eles tiveram, assim, um significado, né, muito forte. E, obviamente, não deixam de ser importantes, né, como um gênero textual e conhecimento, obviamente, cultural e histórico também das literaturas, dos costumes, né? Vamos lá. Nós temos, então, em contrapartida, a lenda. O que é a lenda? A lenda, ela é uma narrativa fantasiosa que é transmitida pela tradição oral. A lenda, o conto maravilhoso, a fábula, surgem da oralidade, da transmissão, né, de um povo para outro, e aí se torna, então, se consagra como um gênero desse tipo, como um texto, né, que se perpetualizou, vamos dizer. A lenda, ela tem caráter fantástico, fictício, combina fatos reais e históricos com fatos irreais, que são meramente produto da imaginação aventuresca humana. Então, veja, enquanto o mito ele é totalmente, né, ele é inventado, ele é baseado para... Ele tem um intuito, vamos dizer assim, de transmitir conhecimento, de produzir, né, um conhecimento para dar uma significância a algo que não tem explicação científica, lógica, coerente. A lenda, ela é uma mistura de fatos reais com fictício, sobrenatural, vamos dizer assim, né? Podemos entender que a lenda é uma degeneração do mito, tá vendo? Como diz o ditado popular, quem conta um conto aumenta um ponto. Por isso que há várias versões da lenda, né? A lenda do banheiro, que nós vamos ver, eu trouxe até como um exemplo, a lenda da loira do banheiro. Se originou da lenda da Maria Sangrenta, mas já tem várias maneiras de se referir à lenda da loira do banheiro, várias versões, detalhes diferentes, né? Questões que vão mudando, porque quem conta um conto aumenta um ponto. Veja, a lenda de Poseidon, a lenda não, perdão. O mito de Poseidon será sempre o mito de Poseidon. Mas você vê, veja a origem, né? Explica o deus dos mares, etc. Já a lenda da Maria Sangrenta, não. Vai mudando de acordo com as épocas, vai se adaptando, né? Vai se ajustando aos costumes de cada região. Observe, isso é o que caracteriza a lenda. Por isso que a gente pode entender que a lenda é uma degeneração do mito. Bem, continuando, nós temos aqui, as lendas no Brasil são inúmeras, influenciadas diretamente pela miscigenação da origem do povo brasileiro. Devemos levar em conta que uma lenda não significa uma mentira, nem tampouco uma verdade absoluta. O que devemos considerar é que uma história, para ser criada, defendida e, o mais importante, ter sobrevivido na memória das pessoas, ela deve ter, no mínimo, uma parcela de fatos verídicos. Então, é uma mistura, né, do possível com o sobrenatural. Aqui eu me lembro bem de uma lenda que, quando eu falo na escola, os alunos sempre gostam de, assim, gerar um debate, a lenda da gangue do palhaço, né, que diz que o palhaço estaciona perto da escola em uma Kombi amarela, se eu não me engano. Aí vejo o palhaço sai, sequestra alunos e ninguém vê. Observe, ninguém vê, ninguém viu. Como é que um palhaço perto de uma escola, né, e ninguém vai notar? Então, assim, são questões que misturam, né, possibilidades, quer dizer, fatos que realmente existem no dia a dia, porque é possível existir uma Kombi. É inusitado um palhaço dirigir uma Kombi parar perto da escola. E aí é que a gente tem a mistura do fictício, do sobrenatural, né? Lembrando que aqui, neste vídeo, eu não vou detalhar os tipos de mito, tá certo? Ou os tipos de lenda. Nós temos as lendas consideradas folclóricas, as lendas urbanas, né? As medievais, mas a gente não estamos criando, então, entrando nessas classificações. Nós estamos vendo propriamente o mito
e a lenda, tá? Vamos passar adiante. Vamos lembrar algumas lendas muito conhecidas. A lenda da Vitória Régia. Essa lenda é brasileira, né, de origem indígena, tupi-guarani, e ela explica a origem da planta aquática, é símbolo da Amazônia. Mas veja bem, o objetivo desta lenda, né, não é explicar o fenômeno em si, porque a gente teria uma caracterização de um mito. A lenda em si conta a história de uma índia que era apaixonada pela lua, veja, isso pode acontecer, não é? Apaixonada, gosta muito da lua, mas ela tinha uma admiração tão grande pela lua, e na tribo se falava que a lua levava, né, as moças mais bonitas, ela escolhia as moças mais bonitas e levava para o céu, então para junto dela. E a Índia queria muito ser levada pela lua, porque ela admirava muito a lua. Um certo dia, ao observar o reflexo da lua, né, em um rio, ela simplesmente mergulha em busca da lua. Obviamente, ela não encontra a lua, ela morre afogada, e a lua, por pena dessa Índia, a transformou, por assim dizer, nessa linda, né, planta aquática amazônica, a Vitória Régia. Então, observe, né? São fatos possíveis de acontecer, né? Uma Índia, numa tribo, e fatos sobrenaturais. Isso é a lenda, tá? Eu acho interessante colocar Xangri-Lá, porque esta semana na aula com os meus alunos, nós estávamos fazendo interpretação de música, estudando interpretação de música, e analisamos uma música de Marisa Monte, que fala, né? Meu Deus, esqueci o nome da... Vilarejo, é o nome da música. Muito linda, muito conhecida, vocês podem ouvi-la. Fala de Xangri-Lá. Xangri-Lá é uma lenda, certo? Essa lenda é uma criação literária do inglês James Hilton, de 1933, e esse lugar é descrito, então, como horizonte, o nome, né, é Horizonte Perdido, certo? É descrito como um lugar paradisíaco, situado nas montanhas do Himalaia. Observe, sede de panoramas maravilhosos e onde o tempo parece deter esse ambiente de felicidade e saúde, com a convivência harmoniosa entre as pessoas das mais diversas procedências. Veja bem a questão da lenda, né? O lugar, de fato, existe, não é isso? Só que aí, qual é a lenda que permeia, então, este lugar? Xangri-Lá será sentido pelos visitantes ou com a promessa de um lugar novo, possível, do qual alguns escolhem morar, ou como um lugar assustador e opressivo, nos quais outros resolvem fugir. O romance inspira duas versões cinematográficas, na década de 30 e na década de 70. No mundo ocidental, Xangri-Lá é entendida como um paraíso terrestre oculto, né? E até nessa música de Marisa Monte que eu falei, fala de Xangri-Lá, né? Porque ela fala de um lugar especial, um vilarejo em que todos podem morar e todos, né, terem paz, o tempo não será opressor, as pessoas verão em paz sem violência, sem guerra. Então ela faz uma intertextualidade, né, a esta lenda aqui de James Hilton, o do Horizonte Perdido. Vale a pena, quem não conhece, né, escute a música e observe a relevância, né, do conhecimento de mundo, que é bem importante. E aqui nós vamos relembrar um pouquinho a loira do banheiro. Minha gente, a loira do banheiro, tem gente que fala, né, Maria Sangrenta. Maria Sangrenta, há uma discordância, é por isso que eu falei, a lenda, ela é uma degeneração do mito, por quê? Porque a lenda, ela vai se adaptando, ela vai se ajustando, ela vai modificando, ela vai se adequando a cada cultura, né? Cada cultura terá sua loira do banheiro, por assim dizer. Observe a nossa descrição aqui da loira do banheiro, ó. A loira do banheiro seria uma lenda brasileira que teria sido originada em Guaratinguetá, São Paulo, a partir da história real. Veja, real, observe a lenda, né? A lenda. Isso aqui é uma lenda urbana. Como eu falei, a gente não vai fazer não vamos dar essas dicotomias, essas diferenças, né? Mas vocês podem pesquisar e devem pesquisar. Nós estamos na sala, na isolada, especificamente no cursinho, nós já adiantamos muitos gêneros, e é importante realmente que o aluno tenha o exemplo, observe, estude, produza o gênero para que ele conheça. Tendo em vista que o Enem, né, no Enem é uma exigência grande de tipologia de gênero,
certo? Bem, vamos continuar aqui. A partir da história real, é isso que eu quis destacar, né? Real, quer dizer, veja, está aqui para uma mistura de real com fictício, né? Lenda. A partir da história real de Maria Augusta de Oliveira Borges, que após um casamento arranjado pela família aos 14 anos, com o conselheiro Dutra Rodrigues, um homem muito mais velho, tornou-se infeliz e acabou por separar-se apenas 4 anos depois. Vendeu suas joias e fugiu para Paris, onde acabou por falecer em 1891, aos 26 anos. Seu atestado de óbito desapareceu, tendo a causa morte se tornado um mistério. Acredita-se que teria sofrido de raiva, doença que na época era comum na Europa e que causa desidratação nas vítimas. O corpo da jovem, após voltar ao Brasil, foi mantido em uma urna de vidro no casarão da família, para visitação pública, enquanto o túmulo era preparado. Amélia Augusta Casal, mãe de Maria, arrependida, não queria enterrar sua filha, mesmo com a sepultura pronta, até começar, segundo a lenda, né, a ter diversas visões da filha pedindo o enterro. Devido a isso, sua mãe finalmente decidiu pelo sepultamento. Em 1902, 10 anos após o enterro, né, da Maria Augusta de Oliveira Borges, a casa onde viveu deu lugar à Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. A partir de algum tempo, surgiram boatos de que o espírito de Maria Augusta vagava pela escola, especialmente pelos banheiros, abrindo torneiras para saciar sua sede e pedindo enterro. A história ganhou força quando um incêndio misterioso atingiu parte do prédio em 1916. Bem, se vocês quiserem saber mais detalhes, né, podem ver aqui a referência do site. Tem várias indicações e referências, né, às lendas, e as lendas urbanas, elas causam, assim, bastante curiosidade, né, porque as pessoas, obviamente tem um contexto, né, de, vamos dizer, mais atual, né, das cidades, como nós temos, por exemplo, existe a loira do banheiro, o corpo seco é uma lenda também, não é uma lenda considerada totalmente urbana, né? Obviamente, tem estudos que tratam da questão do folclore, mas, enfim, observe que essa lenda que eu falei do corpo seco, ela é bem assustadorazinha, e ela já caiu no colégio militar, em uma prova do colégio militar, pedindo para que o aluno continuasse a história, né, sendo, então, fizesse uma lenda também com aquele contexto do corpo seco, que a proposta possibilitou, né, a noção dos alunos, que era essa lenda, em primeira pessoa. Veja, a lenda por si, ela não é primeira pessoa, a lenda é um gênero de terceira pessoa, de narrador, observador, né? Mas aí pedia-se em primeira pessoa um entendimento, vamos dizer, que desse um prosseguimento, né, a esta lenda. O Corpo Seco conta a história de uma pessoa, um filho, já adulto, né, que tratou mal a mãe, respondeu à mãe, algumas versões que dizem até que ele bateu na mãe. E como isso é algo muito grave, inadmissível, né, ao morrer, ele não foi aceito nem pelo céu, por assim dizer, né, nem na terra. A terra não aceitou. Ele foi enterrado, né, obviamente, na terra, mas ele não foi aceito pela terra. Aí faz uma referência, então, a Deus, né, questão do céu e inferno, sendo... Ele não foi aceito, e aí o que aconteceu? Ele foi expulso da terra, o corpo todo sem carne, né, a pele toda ali já engelhada, toda desfigurado, e vive vagando, né, pelas estradas, atrás de alguém para beber o sangue. Diz que esta lenda, ela se assusta, ela se afasta com água, se jogar água, ela se assusta. Vejam bem, viu? Cuidado para não compreender essa questão como um fato, como um real, porque a gente sabe que a lenda é o real com o sobrenatural, né, com o fictício. Outra coisa, não também confundir lenda com narrativa de terror, certo? Porque são questões diferentes. Como eu falei, existem tipos de mitos e tipos de lenda, então é importante, tipos de mito e tipos de lenda, é importante que vocês pesquisem, né? É como sempre eu digo, o aluno ele deve ter curiosidade para aprender, para buscar entendimento. E
nós temos que trabalhar sempre, né, analisando as diferenças, as semelhanças entre os gêneros, porque, sem dúvida, vão abrir, assim, a nossa mente, por assim dizer, né, e nos ajudar nas questões subjetivas, nas produções textuais, as questões abertas. Lembrem-se, né, de que tanto o mito, obviamente, como a lenda, são narrativas, né, tem personagens, enredo, começo, meio e fim. A lenda, ela, diferente do conto maravilhoso, ela pode ter uma data, né, criada, ela pode apresentar data, ela não precisa trazer. O mito, ele traz a noção de um ensino, ele surge para suprir uma necessidade de transmitir um conhecimento, de justificar algum fenômeno da natureza, né, por assim dizer, ou relacionado à criação, né, e a lenda, ela vem do imaginário misturado, né, do sobrenatural com as possibilidades, com o fato possível, o real com o imaginário, certo? E aí, como eu falei, pesquisem lendas urbanas, lendas, os mitos, né, as lendas também, crie você mesmo um estudo e entenda melhor essa diferença por meio das suas pesquisas. Pesquise, por exemplo, o mito de Poseidon, de Zeus, de Hades, né? De Hermes, certo? Hera, e dentre outros, obviamente. E pesquise as lendas urbanas, o Curupira, o Boitatá, urbanas não, né? Essas são folclóricas, mas as urbanas também, obviamente, como essa que nós vimos, né? Tem várias versões da Loira do Banheiro, certo? É chamada de Maria Sangrenta, em alguns casos de Verônica. Então, estude e realmente obtenha conhecimento, porque é um gênero que cria, quando aguça o imaginário, né? Quando desperta essa questão do sobrenatural, os alunos gostam do gênero, porque se torna realmente mais fascinante, não é verdade? Então, minha gente, eu espero que tenha ajudado, né? Eu fiz esse vídeo especificamente, acho que é interessante para todos vocês, os concurseiros, né? Fiz em consideração a um aluno que pediu aqui, especialmente, né? A um aluno que pediu aqui no canal da gente, tá? Espero que ele goste, bem como ajude também aos demais, tá bom? Beijo e até a próxima.